Olá, tudo bem? A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula de trilha de aprofundamento, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. Qual o objeto de conhecimento que nós iremos tratar ao longo desta videoaula? Nós iremos abordar as sociedades autóctones. Já ouviu falar nessa palavra? Você sabe o que é que significa autóctones? Bem estranha a palavra, mas esse é o momento de você aprofundar o seu conhecimento e aprender justamente a respeito desta temática. Vamos visualizar em tela e vamos aprender o conceito de sociedade autóctones. Vocês podem visualizar inicialmente uma imagem em que é retratado, digamos assim, pessoas, indivíduos, e se nós formos parar para analisar, culturalmente eles são bastante distintos em relação à nossa cultura. Vocês podem observar os adereços, pinturas no corpo, né? Então, existe essa variação. E na parte inferior da imagem, nós temos assim, definição de autóctone. O termo autóctone refere-se a seres ou produtos originários do país ou região em que se encontram, sendo típicos desse local. Logo abaixo, existe um termo também muito recorrente na atualidade: povos originários. São aqueles que habitavam determinada região antes da chegada de colonizadores como os indígenas no Brasil. É claro que, além dos indígenas, em outras localidades do mundo, nós também vamos encontrar exemplo de sociedades autóctones. Ou seja, são aquelas sociedades em que elas têm, de forma conservada, todos os seus padrões culturais. E quando eu falo da cultura, eu estou falando das questões normativas existentes nessa sociedade, a forma que eles têm de se relacionarem ou, em outras palavras, de conviverem uns com os outros, a questão das crenças, a questão dos rituais, ou seja, originário, sem contato com uma outra cultura. Por isso que as populações indígenas no nosso país, elas são excelentes exemplos no que diz respeito a isso. Todos nós, por exemplo, temos conhecimento que a colonização, a descoberta, melhor colocando, do Brasil, deu-se no ano de 1500. Até então, os indígenas que aqui já existiam, eles se configuravam como uma sociedade com todos os seus padrões sociais, sem um contato externo, sem conhecimento de uma outra cultura. Então, isso acaba exemplificando e caracterizando o que é uma sociedade autóctone. Só que nós vamos aprofundar ainda mais as características desse tipo de organização. Vamos para a nossa imagem e aí vocês podem visualizar, né? Primeiro na imagem, nós temos aqui indígenas, né? São homens, né? Totalmente caracterizados e, diante do que a imagem retrata, certamente eles estão em algum ritual, em algum momento celebrativo dentro da sociedade no qual ele se encontra. Então, as características das sociedades autóctones, nós temos aqui, inicialmente, organização social. São estruturas baseadas em clãs, tribos ou comunidades. No item 2, economia, práticas como agricultura, pesca, caça e artesanato tradicional. E no que diz respeito à religião e à espiritualidade? Eles possuem forte ligação com a natureza e crenças ancestrais. E, por fim, línguas e tradições. Muitas línguas autóctones estão em risco devido à
globalização. Então percebam, quando eu mostrei a primeira imagem para todos vocês, eu até ponderei o seguinte, né, em relação às características das populações, das sociedades autóctones. Eu disse, eles têm uma cultura diferenciada da nossa. O olhar antropológico, ele nos conduz que cada sociedade tem uma cultura, tem os seus próprios padrões sociais. E até hoje é assim. Quando eu afirmo isso, não é vinculado somente às sociedades que já existiram e que hoje não existem mais. Atualmente, o mundo inteiro ele possui as suas variações culturais. Então, enquanto brasileiros, levando em consideração o nosso território, toda a historicidade do nosso país, nós temos a nossa cultura, expressa nas nossas normas, nos nossos padrões, a cultura propriamente dita, na nossa educação, na nossa linguagem, na nossa forma de agir em relação a outras localidades existentes. Cada país, cada forma de organização social atualmente existente também possui as suas particularidades. Com isso, eu quero que vocês compreendam que não existe uma sociedade igual à outra. Nós podemos encontrar características semelhantes. A semelhança é uma proximidade, é algo que é parecido. Mas não é como na matemática. A é igual. O Brasil é igual aos Estados Unidos, que é igual à Bolívia, e assim sucessivamente. Então, dentro das ciências humanas, esse tipo de leitura acaba não existindo. E essas variações culturais, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser percebidas. E elas precisam ser compreendidas internamente, ou seja, o brasileiro ele tem que ser compreendido em acordo com a historicidade dele, em acordo com as características do nosso país, e não com base na cultura de outros países, né? Quando você faz isso, lá na antropologia nós definimos como etnocentrismo. Quando você tem o olhar apurado, o olhar não preconceituoso no sentido de entender cada sociedade como uma sociedade diferente da outra, você está tendo uma postura relativista. E é claro que essas sociedades que ainda possuem características próprias, que buscam preservar a sua identidade cultural, elas enfrentam desafios. Vamos identificar quais são esses desafios até então enfrentados, porque a lógica da globalização, a lógica da economia que nós vivemos, em certa medida, desconsidera essas variações, essas identidades culturais. Então, em tela, vamos visualizar, nós temos aqui, né, primeiro uma imagem, são indígenas, né, um deles, né, bem à frente, é uma espécie de manifestação segurando a Constituição brasileira, né? Então, quais são as ameaças? Desmatamento, mineração, avanço urbano e perda de terras tradicionais. Muitos conflitos pela terra no Brasil ocorrem justamente por conta disso. Fazendeiros, muitos fazendeiros, apresentam o interesse de invadir, de agregar às suas terras aquelas áreas demarcadas, né, justamente para esses povos, para essas sociedades autóctones. Vamos avançar? Visualizando mais um desafio, a discriminação. Muitas sociedades autóctones enfrentam preconceito e marginalização. Então, prestem bem atenção. Mesmo os indígenas já estando no Brasil, antes da colonização, antes da descoberta, originários no que diz respeito à parcela desse continente, são uma população, dentre outras que poderiam ser aqui mencionadas, que ainda estão submetidas a essa questão da discriminação, a não aceitação que foi incorporada neste país desde o processo de colonização. Ainda hoje, em pleno século XXI, é muito comum nós ouvirmos um comentário muito preconceituoso que diz que o indígena, ele é, por exemplo, preguiçoso. Vamos avançar em mais um desafio.
e a preservação cultural. Políticas de proteção, reconhecimento de direitos territoriais e ensino de línguas indígenas são fundamentais justamente para a preservação dessa cultura. Ou, em outras palavras, são povos que, como eu disse agora há pouco a todos vocês, lutam pela preservação da sua identidade. Nós temos a nossa e a identidade deles precisa ser respeitada e, consequentemente, preservada. Diante de todas essas ideias, vamos resumir um pouco essas informações? Então, acompanhe agora a leitura das informações que agora eu irei apresentar a todos vocês. As sociedades autóctones desempenham um papel fundamental na preservação da diversidade cultural e ambiental do planeta. Apesar dos desafios, sua resistência e luta por direitos demonstram a importância de respeitar e proteger suas tradições e territórios. O conhecimento tradicional desses povos pode contribuir para soluções sustentáveis e para a valorização da diversidade cultural no mundo moderno. E cabe a todos nós reconhecer, apoiar e aprender com essas sociedades, promovendo um futuro mais inclusivo e respeitoso. Ou seja, através do respeito, é possível que haja a interação e as contribuições de uma sociedade para uma outra sociedade. Volto a reiterar, respeitando as identidades culturais, deixando de lado visões etnocêntricas, que no caso são visões preconceituosas, são juízos e julgamentos de valor, e procurando compreender o outro na organização e na identidade dele, e poder perceber também o quanto que o conhecimento que eles possuem, a organização social que eles possuem, pode contribuir com o nosso atual contexto. Eu estou finalizando esta videoaula, mas não deixe de acessar a nossa plataforma. Verifique lá os materiais complementares a respeito das sociedades autóctones. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.